tende a entender que quando uma sociedade fala de nascimento de grandes heróis, existe uma coisa interessante também, que quando a gente estuda, por exemplo, línguas como quando a gente estuda literatura clássica, por exemplo, quando você vai falar sobre um herói, a proveniência de um herói, para ele ter origem divina e para a origem divina dele ser inequívoca, ele não pode ter a contaminação de uma origem terrena. Então, aquela mulher, ela não pode ser casada. Por que vocês acham que muitos dos mitos dos semideuses ou dos filhos de Zeus são com Zeus se transformando em animais ou das suas consortes sendo transformadas em animais e outros seres que não são seres não humanos? Porque você não pode ter uma existência masculina humana maculando aquela concepção divina. Por quê? Porque aquele semideus, ele precisa ter uma ligação com o humano, porque uma parte dele tem que estar ligada o suficiente na humanidade para que ele exerça uma função de redenção ou de transformação dentro daquela humanidade através da jornada do herói, mas ele também precisa de uma ligação sanguínea junto com os deuses. E essa ligação sanguínea com os deuses geralmente é feita através de uma linha divina paterna. Quando a ligação divina é feita através de uma linha materna, você tem um problema, porque geralmente aquela deusa é casada com um outro deus. E esse semideus vai ser perseguido, e aí você vai ter outras questões ligando essa jornada do herói a uma híbris, ou seja, a uma perversão das permissões que essa deusa teria ou não teria para ter. Porque geralmente, quando uma deusa se apaixona por um mortal, esse mortal recusa aquela deusa. E quando ele recusa aquela deusa, ele vai ser perseguido, ele vai morrer. É o que acontece com o Narciso, é o que vai acontecer com outros mortais nessa coisa. Mas quando uma mortal recusa um deus, ele vai lá e estupra ela. Não existe a possibilidade da recusa dos avanços de um deus. Certo? Mas a ideia de que essa mulher tem que estar imaculada das ações sexuais de outro homem precisa existir. Por isso que não é incomum que você encontre a ideia de imaculadas conceições, ou de concepções, ou da concepção de, nossa, fulano foi concebido como durante o voo, enquanto fulana era um cisne. Sim. A fulana foi estuprada por um deus contra a vontade dela, sem a interferência de nenhum ente humano durante aquele sexo. Entende? Zeus é o estuprador mor, né? Eu acho que Zeus é o estuprador mor, o deus ocidental israelense é um estuprador mor, porque, desculpa, mano, a pomba chegou e fez... Para mim, a pomba e a metáfora de Zeus estuprando uma moça no formato de um cisne não tem muita diferença, entendeu? É cópia pura, né? E a mesma construção se dá, por exemplo, na história de Sansão. Até eu lecionei o curso do Metaverso, o livro de Juízes, e só para ter uma ideia, na narrativa sobre Sansão, tem uma expressão, veio até ela, que é uma expressão que no hebraico acontece pouquíssimas vezes em todo o Antigo Testamento. Só que todas as vezes que acontece diz respeito a um ser um intercurso sexual, né? E essa expressão é quando um ser divino aparece para a mãe de Sansão e diz, ele veio até ela. E é a única vez em que os tradutores não traduzem como intercurso sexual. E de repente ali não tem sexo. Por que será? Mas exatamente é a mesma expressão que acontece todas as vezes em que tem um intercurso. Então, Sansão é o herói, o semideus, e aí ele tem todas as características de Hércules, a questão da força, e ele a problemática dele é com mulheres, as mulheres que vão seduzi-lo, que vão tentá-lo, Dalila que vai cortar o cabelo dele, e no texto é Dalila mesmo que corta, não são outros homens. Então, a grande questão é as mulheres com divindades ou as mulheres tentando os heróis. Não, eu acho que assim, a galera tem um problema com as mulheres como solução e tem um problema com as mulheres como seres com mais poder do que eles gostariam, porque aí a gente vai pensar, você estava falando sobre a Nath resolvendo os problemas de Baal, né? A Nath e a Xerá, né? A Nath e a Xerá
E Nana, que vai lá, tipo, resolver o problema, e aí o marido dela, tipo, zoa o rolê, vai parar no inferno, e aí a irmã dele vai lá, e a irmã esposa vai lá resolver também, aí fica os dois se revezando no inferno, e no fim das contas a gente tem essa narrativa se repetindo em alguns panteões.